vamos pensar que eu tenho aqui, ó, um produto notável que eu quero expandir. X mais 2 elevado à quinta potência. Normalmente, o que, que a gente faz? Né? Aqui, nesse caso, a gente senta e chora. Né? Por quê? Porque é muito difícil a gente dá muito trabalho fazer esse binomial todo, né? Expandir esse produto notável. Só que chegou um cara chamado Newton e falou, não, se eu tenho x mais 2 ao quadrado, né, significa que eu estou fazendo a combinação de dois termos algumas vezes. Por exemplo, eu estaria fazendo isso aqui, ó. Eu estaria fazendo x mais 2, que multiplica x mais 2, que multiplica x mais 2, que multiplica x mais 2, né? Que multiplica de novo x mais 2. Então, isso aqui seria a expansão do meu x mais 2 elevado à quinta potência. Né? Aí, ó, tem gente que falou assim, ó, eu faria assim, ó, eu faria, levava 2, né, já fazia o quadrado que eu sei, x mais 2 mais 4x mais 4, fazia isso multiplicado duas vezes, mais 4x mais, era mais 4, eu coloquei mais 2 ali, gente, olha só a falta de atenção, x mais 2. X mais 2. Teve gente que falou, ó, faria assim, e para mim ia ficar de boa, né? De boa não, sentava e chorava, né? Palavras aí dos nossos colegas, os universitários. Então, essa seria uma opção? Sim, seria uma opção, só que vai dar bastante trabalho, né? A questão é o trabalho que dá. A gente sabe fazer, só que dá trabalho. Aí é o seguinte, o que esse Newton, né? O que esse Newton desenvolveu? Né? Newton chegou lá e falou, ó, se eu tenho esse produto aqui, né, ele vai se repetir várias vezes, eu poderia falar que ele seria uma combinação, né? Olha só, se eu pego esse 1 aqui e multiplico com esse cara, esse cara, esse cara e esse cara, ele só tem uma combinação possível, né? Então seria a combinação, eu estou pegando 5x, né, e escolhendo 5. Né? E o termo que vai ficar aqui vai ser x elevado a quanto? Elevado a 5. Só que se eu pegar, em vez de pegar esses caras aqui, eu pegar, por exemplo, esse cara, multiplicar com esse cara e multiplicar o restante, tudo os dois. Então, eu estaria fazendo uma combinação, ou seja, não importa a ordem que eu vou multiplicar, né? Na multiplicação não importa. Então, eu teria fazendo aqui uma combinação de x, que eu vou multiplicar duas vezes, vezes o 2, né? Que eu vou multiplicar uma, duas, três vezes, só que isso vai se repetir várias vezes, porque eu tenho x aqui, eu tenho x aqui, eu tenho x aqui. Então, eu vou ter a combinação de 5 termos que eu tenho, onde eu estou selecionando duas vezes o x. Consegui compreender isso aqui? O que esse cara pensou? Então, olha só, esse cara que era genial, gente. Quando eu tenho um expoente aqui elevado à quinta potência, em vez de eu fazer toda essa multiplicação aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, eu posso escrever toda essa expressão como uma combinação e resolver o meu problema. É genial, não é, gente? Eu acho muito genial. Eu acho fantástico. E pensa aí o trabalho que vai dar isso aqui, ó. Multiplicar esse, depois esse. Depois que o resultado disso aqui, ainda tem esse, né? Esse. Depois do resultado disso aqui, ainda multiplicar com esse e com esse. Gente, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Então, o que Newton fez? Ele desenvolveu essa expressão que a gente chama de binômio de Newton, onde eu posso escrever aqui, ó, um produto notável, né, de uma maneira muito mais prática, muito mais prática. E essa maneira mais prática eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Vamos dar a introdução aqui do que são binomiais. Eu já tinha explicado para vocês,
anteriormente, deixa eu só coisar aqui. Ok. Eu já tinha explicado para vocês anteriormente que o número binomial, né, ele é basicamente uma combinação, né? É uma combinação de n e p elementos, né? Então, quando eu tenho aqui o binomial de n e p, eu tenho uma combinação de n e p elementos, onde eu tenho n fatorial dividido por n menos p, que multiplica p fatorial. Então, não importa qual a ordem desses elementos, só quero saber que eles estejam ali, certo? Então, essa seria a fórmula de combinação, onde eu tenho n aqui de numerador e p eu chamo de denominador. Não, tá vendo? Não tem o tracinho, tá, gente? Se você escrever o tracinho, fica uma fração. É assim mesmo. Então, por notação, eu posso escrever tanto assim, né? Se eu for escrever um binomial, posso escrever binomial de NP, ou posso escrever assim, combinação de NP. Normalmente, alguns exercícios eles trazem assim, né? Só com os tracinhos, outros exercícios eles trazem assim, tá? Então, é comum a gente encontrar aí ambos os jeitos. Então, ó, se eu quiser definir aqui o valor do binomial 7 e 3, como é que eu faço? 7 fatorial, né? 7 menos 3 dá 4 fatorial, vezes 3 fatorial, e esse é o meu resultado aqui. Né? Simplifico, expando esse binomial aqui, resolvo esse problema e vou achar aqui que o binomial aqui, 7 e 3, vai dar 35. Beleza? Tá tranquilo até aqui? Isso aqui a gente já basicamente estudou, né? Então, eu posso continuar com o meu problema vendo algumas observações. Por exemplo, se eu tiver a combinação de n fatores e zero, a combinação de n e zero dá 1. Né? E a combinação de n fatores em n também é 1. Né? Porque se eu tenho 10 pessoas, quantas maneiras possíveis eu posso selecionar essas 10 pessoas? É uma maneira só, quando eu escolho todo mundo. Né? Então, é basicamente isso que o problema está falando aqui dessas observações. Aí a gente entra para outras propriedades dos números binomiais. Um exemplo disso é os binomiais complementares. O que são binomiais complementares? Já que eu tenho lá o fatorial é n menos p fatorial, né? Então, o binomial de 10 e 6, ele vai ser igual ao resultado do binomial de 10 e 4. Por quê? Eu escreveria a forma assim, ó, 10, né, 10 fatorial, sobre 10 menos 6 dá 4 fatorial e 6 fatorial. Vou escrever essa aqui. Ficaria 10 fatorial sobre 10 menos 4, 6 fatorial, e o outro termo, 4 fatorial. Olha só, tá vendo que é igual, exatamente igual? Então, por isso que binomiais complementares, eles têm aqui, ou a soma desse mais esse é igual ao de cima, ou eles são iguais. Então, quando eu tiver um binomial igual ao outro, o que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que esses números, os dois binomiais complementares, eles são iguais, né? E que eu tenho dois binomiais iguais, eles serão iguais se o P for igual ao meu Q, tá? Se os meus denominadores forem iguais, ou se eles forem o quê? Complementares. Ou seja, se P mais Q for igual a N. Então, ó, ele fala, resolva a equação binomial de 8x é igual ao binomial de 8x mais 2. Né? Ele fala, sendo x um número natural menor que 8. Tá. Então, ó, então para que isso seja possível, eu falo que o meu x vai ser igual a x mais 2, né? X mais 2, então acho aqui que, subtraindo 0 é igual a 2, isso aqui não existe, né? Ou meu x mais o meu x mais 2 tem que ser igual a 8, né? Portanto, né, x mais x dá 2x mais 2, né? Então, eu vou ter aí que x vai ser igual a 3. Né? 8 menos 2, 6. 6 dividido por 2 dá 3. Então, o único resultado possível para essa equação aqui seria o valor de 3. Por quê? Porque eu estou se tratando dessa propriedade aqui. Ou eles são iguais, ou eles são complementares no binomial. E a gente passa por algumas relações, tá? Uma relação que a gente vai ver aqui é a relação de Stiefel. O que fala a relação de Stiefel? Ele fala assim, o binomial, né? Eu tenho um binomial aqui de NP, mais o seu binomial do denominador sucessor, né? Ou seja,
binomial aqui de 8 e 5 mais o binomial de 8 e 6, isso vai ser igual ao binomial de n mais 1, p mais 1. Então, eu estou falando, ó, que o binomial desse mais esse vai ser igual ao binomial de 9 e 6. Então, vou aumentar a telinha aqui. Então, ó, esse mais esse é igual ao binomial de 9 e 6. Portanto, eu vou ter o binomial de 9 e 6 mais o binomial de 9 e 7. Olha só, o mesmo numerador, um sucessivo do outro. Então, significa que eu vou ter n mais 1, ou seja, vai ser igual ao binomial de 10 e 7. Portanto, eu resolveria assim, ó, 10 fatorial, 3 fatorial, 7 fatorial. Beleza? Essa seria a resolução aqui, a combinação de 10 e 7. Daí a gente vai para o nosso triângulo de Pascal. Né? Como é o nosso triângulo de Pascal? Ele tem algumas propriedades. Eu vou formar um triângulo aqui com números binomiais, né? Onde eu tenho aqui linha 1, coluna, e vou relacionando. É quase como uma matriz, gente. Né? Para quem pegou o conteúdo de matriz, isso aqui é quase uma matriz. Então, eu vou relacionando esses números. Por exemplo, na linha 0, coluna 0, tem um binomial aqui 0 e 0. Isso vai dar 1. Né? Aqui, na linha 1, coluna 0, binomial de 1 e 0. Então, a linha sempre fica aqui no numerador e a coluna sempre fica no denominador. E esse seria o triângulo de Pascal. Mas, Juan, para que a gente estuda isso? Vou mostrar para vocês que no triângulo de Pascal a gente tem algumas propriedades. Né? Cada elemento na fórmula n0 vai ser igual a 1, né, que a gente viu lá da própria expressão. O último elemento de cada linha vai ser da forma nn, né, e também vai ser igual a 1. Né? E ao somar dois binomiais consecutivos, né, usando a relação de Stiefel, essa aqui, eu obtenho o binomial localizado imediatamente abaixo. Por quê? O binomial fala assim, ó, a Stiefel não é isso aqui, ó, n mais 1, então se eu somo esse com o da linha de baixo, eu vou ter o elemento aqui, da linha abaixo do elemento abaixo. Vocês vão entender isso visualizando. Por exemplo, aqui, ó. O que é a relação de Stiefel? Eu estou falando que a relação de Stiefel é que esse mais esse é igual a esse. Qualquer número que você pegar aqui dentro desse triângulo, gente, se somar dois números consecutivos, vai dar imediatamente abaixo. Então, ó, 10 mais 10, 20. Ah, Juan, quero pegar essa da ponta. 5 mais 1, 6. 15 mais 6, 21. E se você continuar isso aqui indefinidamente, sempre você vai achar essa relação verdadeira. Por quê? Porque é a relação de Stiefel. Então, Juan, como é que eu faço esse triângulo de Pascal? O triângulo de Pascal é formado através da combinação, né? Linha 0, coluna 0, né? Linha 1, linha 2, linha 3, e o número da linha é dado aqui, e o número da coluna, P, é dado aqui. Tá? Então, aqui seria basicamente N e P. Por que eu estou falando isso tudo? Estou falando isso tudo, gente, para a gente chegar em algumas propriedades, tá? A gente vai ver mais para frente. Teorema das linhas. Né? O teorema das linhas, ele me fala assim, ó, se eu somo cada linha, vai ser igual a 2 elevado ao número de elementos que eu tenho na verdade, o número do índice aqui. Tá? Então, ó, a soma de toda a linha 0 vai ser 2 elevado a 0. A soma de toda a linha 1 vai ser 2 elevado a 1. A soma de toda a linha 4 vai ser 2 elevado a 4. Tá? 2 elevado a 4. Eu posso explicar isso para vocês quando a gente for escrever isso com combinação. Por quê? Eu tenho aqui, ó. Esse aqui seria basicamente quantos elementos eu conseguiria formar, né, com 4 e 0. Aqui, mais 4 e 1. Aqui seria 4 e 2. Aqui, 4 e 3. E o último seria 4 e 4. Não tem esse traço, não. 4 e 4. Beleza. Então, eu tenho esse binomial aqui, certo? Se eu fizesse essa soma aqui, eu acharia o número de combinações pegando um elemento,
na verdade, pegando nenhum elemento, pegando 1, pegando 2, pegando 3 e pegando 4 elementos. Na verdade, gente, eu estou calculando o número de subconjuntos. Né? A primeira matéria que a gente estudou praticamente do ano. Como é que eu calculo o número de subconjuntos dentro de um conjunto? É só eu pegar a quantidade de elementos que eu tenho no conjunto, né? E pegar 2 elevado a n, onde n é a quantidade de elementos que eu tenho no conjunto. Nesse caso, seriam 4 elementos. Então, 2 elevado à quarta potência, eu tenho aí igual a 16 conjuntos, 16 números possíveis, tá bom? Prosseguindo, eu tenho aqui o teorema das colunas, né? O que é o teorema das colunas? O teorema das colunas fala assim, ó, ao somar os números binomiais de determinada coluna, desde o primeiro elemento, nm, né, até um elemento qualquer, np, temos imediatamente abaixo à direita desse número o binomial n mais p mais 1 e n mais 1. O que é isso? Ele está falando aqui, ó, qualquer coluna que você pegar daqui até aqui, e somar todos esses elementos, você vai ter esse elemento aqui. Então, se você somar todos esses aqui, você vai ter esse elemento aqui. Se você somar todos esses aqui, ó, vai dar esse elemento aqui. Esse é o teorema das colunas. Então, o teorema das linhas. Se você somar toda a linha, dá 2 elevado a n. Somar toda a coluna, vai dar o elemento imediatamente abaixo, na diagonal. Se você somar qualquer termo aqui, 2 termos, ele vai dar imediatamente abaixo. Então, são essas 3 relações que a gente tem aí para, graficamente, tá? Graficamente, para o triângulo de Pascal. A gente tem também uma outra propriedade falando do teorema das diagonais. O que o teorema das diagonais fala? Que você somar uma diagonal aqui, ó, ele vai dar um número imediatamente abaixo. Então, Juan, essa matéria, se eu tenho um triângulo, ela se torna muito visual, tá? Então, a soma aqui desse cara, soma um, né? Dá esse cara. Soma um, dá esse cara. Soma um, dá esse cara. Né? Então, eu tenho aí a soma desses elementos aqui igual a essa diagonal. Então, você vê que uma propriedade, gente, acaba sendo de consequência da outra, tá? Uma propriedade acaba sendo consequência da outra. E chegamos no binômio de Newton, né? No binômio de Newton, gente, percebam só que eu tô o que ele fala aqui. Então, eu já dei introdução para vocês do que seria, mas ele é isso aqui, ó. Se eu tiver a mais x elevado a zero, isso vai dar 1, certo? Se eu tiver a mais x elevado a 1, vai ficar 1x e 1a. Se eu tiver a mais x elevado a 2, eu tenho um produto notável aqui de quadrado, né? X ao quadrado mais 2xa mais a ao quadrado. Por quê? Vou ter um termo desse aqui ao quadrado, vou ter um termo desse termo ao quadrado, e quando eu multiplicar, eu vou ter 2 termos de xa. Né? Quando eu multiplicar isso, não fizer o termo cúbico, eu vou ter um termo de x ao cubo, vou ter 3 termos, ou seja, 3 multiplicações de x ao quadrado, a, e 3 multiplicações de x ao quadrado, e uma de a ao cubo. E a partir disso, gente, a gente vai chegando basicamente no triângulo de Pascal. Olha só. Tá vendo? Ó? É o triângulo de Pascal. Então, se eu abro um polinômio, né, de grau n, eu teria basicamente esses termos aqui, ó. Esses termos aqui. Olha que interessante. Então, vamos grau 0, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, grau 5 e grau 6. Então, se eu abrir um polinômio de grau 6, significaria que eu ficaria aqui, por exemplo, com x ao cubo, né? X ao cubo não, desculpa, x elevado à sexta potência, tá? Mais 6 vezes x elevado à quinta potência, que multiplica a, mais 15 vezes x elevado à quarta potência, que multiplica a ao quadrado. Por quê? Porque a soma dos expoentes sempre tem que dar quanto?
A soma dos expoentes sempre tem que dar esse número aqui, ó. Se a soma dos expoentes sempre tem que dar esse número, ó, aqui dá 2, beleza. Aqui dá, tem um aqui, então dá 2. 2, ó, 2 mais 1, 3. Então, gente, é uma combinação que ele faz. E isso que eu acho incrível, né? Por quê? Porque eu posso escrever o binomial, eu posso escrever meu polinômio a partir de uma combinação. Olha só, 0, 0, né? Então, o primeiro termo, x1, 0, aqui 1, 1. Se eu tiver x ao cubo, 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3, eu mecanizo o processo de um produto notável, né? Ah, Juan, mas se eu tiver só até o quadrado, eu posso usar a fórmula? Pode, sem problema nenhum. Só que, se não tiver, gente, a gente tem uma ferramenta que a gente pode utilizar, tá? Então, se a gente generalizar, vai ser assim, ó. X mais A elevado a N vai ser X elevado a N, e conforme eu vou diminuindo o expoente do meu X, eu vou aumentando o expoente do meu A, tá vendo, ó? E sempre o expoente de X mais o expoente do meu A vai ter que dar igual ao AN, tá? Sempre é isso. Então, essa expressão é conhecida como fórmula do binômio de Newton, onde ele vai ter isso aqui, ó, x mais a elevado a n vai ser o somatório da combinação de n e p, o p começando em zero, de x elevado a n menos p vezes a elevado a p. Não sei se vocês entenderam alguma coisa dessa expressão, mas ele está explicando basicamente isso aqui, gente. Ó. Ele está falando que essa expressão é isso aqui, de forma resumida, tá? Eu acho essa matéria, assim, fantástica, fantástica. Pena que não é tão aplicável, sabe? É difícil a gente ver a questão desse tipo. Por um lado é bom, né? Por outro lado é ruim, porque essas questões teriam um nível um pouco acima. Olha só. Desenvolvo o binômio x mais 3 elevado à quarta. Então, significa que eu tenho, ó, 4, combinação de 4 e 0, de x à quarta vezes 3 elevado a 0, combinação de 4 e 1, de x ao cubo vezes 3 elevado a 1, combinação de 4 e 2, de x ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Tá vendo que esse número aqui, ó, esse p sempre tá aqui, ó. Ó, onde é que esse número tá aqui? Tá vendo? Sempre em cima do A. E é justamente isso. Então, eu posso calcular toda essa combinação, gente, ó. 4 e 0, isso dá 1. Depois, isso aqui dá 4. Esse número aqui dá 6. Esse número aqui dá 4 de novo, né? E esse número aqui dá 1. Aí eu faço 3 elevado a 0 dá 1. 3 elevado a 1, 3. 3 ao quadrado, 9. 3 ao cubo, 27. 3 à quarta, 81. Tá vendo que eu escrevo de maneira mecânica meu binômio, sem precisar fazer aquela multiplicação doida, né? Aquela multiplicação e ficar... Gente, é muito mais prático, tá? Então, acho que isso é uma coisa que vocês podem lembrar da expressão e encontrar, expandir polinômio, caso esqueça, caso encontre uma expressão numa prova, você facilita muito o seu processo. Então, o que ele fala? O termo geral do binômio x mais a elevado a n, eu poderia encontrar, então, se eu falasse, se eu quero o termo 1, né, o primeiro termo, vai ser n0, onde eu vou ter x elevado a n e a elevado a 0. O segundo termo é quando o expoente do meu x estiver com menos 1, né? E assim por diante. Então, ele sempre fala assim, ó, portanto, o termo que ocupa a posição p mais 1 é dado por elevado a p, né? Ou seja, x elevado a n menos p, vezes o a elevado a p. Que isso, Juan? Então, se eu quiser o termo 3 aqui, então se eu quero o termo 3, significa que o expoente do meu a é 2. Então, vou colocar aqui, ó, x ao quadrado, né, que é o meu primeiro termo, elevado a 6 menos 2, que dá 4, vezes 2 elevado a 2. Aqui tá errado. Aqui não é 2 não, tá? Aqui é 3, ó. Tem um erro de digitação aqui, tá bom? Beleza? Aqui é 3, ó. X ao quadrado, né? E ficaria 3 ao quadrado aqui. Beleza, 3 ao quadrado eu ficaria com x elevado à quarta, vai dar x à oitava, vezes a combinação desse número, né? O fatorial, o binomial desse número, vezes 3 ao quadrado, que dá 9, tá? Então, em vez de dar esse valor de 60 aqui, ele daria um valor de 15 vezes 9, daria um valor de 135x aqui, tá? X à oitava.
Então, esse aqui seria o meu terceiro termo. Olha só, ele está pedindo, determine o termo independente de x no desenvolvimento, né? Então, a gente percebe que o termo independente de x vai ser quando? Quando eu tiver esse expoente aqui, ó, ou seja, p mais 1, né? O termo independente de x vai ser o termo p mais 1. Vai ser quando eu tiver 4p, né? De x elevado a 4 menos p, e vezes menos 2, né? Essa parte aqui, sobre x elevado a p. Quando eu multiplicar aqui, né? Multiplicar esse x aqui elevado a p com esse 2 aqui, eu vou ficar aqui com essa expressão, ó, 4 menos p, né? Então vai ficar 4 menos 2p. E para esses termos ser independente de x, o expoente de x tem que ser zero, né? Então eu tenho que 4 menos 2p tem que ser zero. Conseguiram entender essa expressão aqui, ó? Que os meninos do segundo ano, eles tiveram uma resistência na hora de entender isso aqui. Por quê? Porque o termo independente de x é aquele quando eu tenho o x elevado ao expoente zero, porque só vou ter o número. Se eu vou ter só o número, eu tenho o termo independente de x. Então, quando eu resolvo aqui, eu acho que meu P é igual a 2, portanto, o termo independente de x é o termo 3, né? Eu posso calcular e o valor desse termo vai ser 24. Então, esse é a expressão de binômio de Newton e essa aqui é a expressão para termo independente. Gente, estão conseguindo acompanhar alguma coisa? Tá todo mundo calado, deve estar dormindo, né? Com as matérias aqui. Falou que não cai no Enem, vocês acordam, né? Tá na aula. Aí falou, não cai no Enem. Aí metade da turma já, a outra metade já estava dormindo. Vamos lá. Vamos tentar fazer um exercício, vamos fazer junto, tá? Ele fala assim, ó, na questão 1. Desenvolva o binômio P de x elevado, P de x vai ser x mais 1 elevado à quinta potência. E ele fala, podemos dizer que a soma de seus coeficientes é... Galera, eu acho isso tão legal, mas tão legal. Por quê? Você olha para a questão de cara, você já consegue resolver ela. Fala, ah, Juan, mas para mim não tá assim de cara, não. Né? Vou mostrar para vocês o porquê que de cara você pode resolver ela. Primeiro, eu tenho aqui x mais 1 elevado à quinta potência. Então, esse termo aqui é 1. Se eu for somar todos os termos, isso mesmo, Tati, certinho, rapidão. Se eu for somar todos os termos, eu estou falando que eu vou somar o binomial de 5 e 0, vou somar o binomial de 5 e 1, né? E assim por diante, até chegar em quem? Em 5 e 5. Só que eu acabei de falar com vocês que a soma de todos esses binomiais, né? Todos esses binomiais vai ser 2 elevado a n. E se n é 5, eu vou ter 2 elevado a 5. E se eu tenho 2 elevado a 5, o meu resultado vai ser quanto? 32. Muito bem, Tati. Isso aí mesmo, certinho. Beleza? Aí, ó, a pirâmide. Ah, gente, faz a pirâmide que resolve isso. Faz a pirâmide que resolve. Pareceu ser fácil, né? É desse jeito. Gente, faz a pirâmide, tá? Porque se você fizer a pirâmide, você constrói a pirâmide facinho, tá? Você faz no caderno aí, ó, faz a primeira linha. A primeira linha é 1. A segunda, na verdade, completa toda a primeira coluna, vai ser 1. Toda a última vai ser 1. Como é que se completa o restante? Somando. Aí a soma desse vai dar embaixo, a soma desse vai dar embaixo, a soma desse vai dar embaixo. Você completa a pirâmide todinha rapidão, tá? Então você consegue fazer um binômio assim, ó, sem precisar calcular a combinação, gente. Vocês já pararam de pensar nisso? Você calcula assim, ó, muito rápido. Você faz a pirâmide e você resolve. Vamos ver a outra questão, questão 2. Ele fala assim, ó, a soma dos elementos de uma linha do triângulo de Pascal de numerador n é 256. O valor de n é...
Aí, quem não estuda triângulo de Pascal, gente, pensa em um vestibular da Unimontes para medicina. A pessoa nunca viu o triângulo de Pascal na vida. Uma questão tecnicamente fácil. E a pessoa não acerta porque falou, ah, não quero, deixa para lá. E besteira. Por quê, gente? Vamos lá. É quase como uma equação exponencial aqui. Vou fazer aqui com vocês. Olha só. Se ele fala que é 256, então eu estou falando que a soma da minha linha aqui vai ser 2 elevado a n, que eu não sei, né? 2 elevado a n, vai ser igual a quanto? 256. Qual o expoente que eu tenho, gente? O expoente que é elevado a 256 não é 8, né? Logo, né, por quê? 2 elevado a 5 é 32, 6, 64, 7, 128, 8, 256. Então, o valor de n é 8. Marco aqui minha questão. Conseguiram entender? Olha só. Ele está falando, no triângulo de Pascal, ele tem isso aqui. Aí ele fala, a soma dos elementos da linha n com os da linha n mais 1, a soma dos elementos dessa linha aqui com os elementos da linha de baixo. Então ele está falando, ó, 2 elevado a n mais 2 elevado a n mais 1. Qual a alternativa que vocês marcariam? Vamos ver. Vocês estão afiados. Isso aqui é mais exponencial, né? A gente pega a interpretação, ou seja, pega os detalhes dessa matéria e aplica tudo aquilo que a gente já sabe. Não sabe? Beleza, ó. Sem problema nenhum. Como eu tenho 2 elevado a n nos dois termos, vou colocar o 2 elevado a n em evidência. Então, ficaria 2 elevado a n, vai ser 1 mais... Isso aqui, na verdade, deixa eu fazer um passo antes para vocês entenderem, para ficar bem mais claro para todo mundo. Olha só. Esse 2 elevado a n mais 1, eu poderia escrever assim, ó, 2 elevado a n mais 2 que multiplica 2 elevado a n. Vocês concordam comigo? Poderia escrever assim? Gente, isso aqui é importante, tá? Isso aqui, ó. Isso aqui é importante. Porque isso aqui, esse mais 1, indica que eu estou multiplicando com um 2 aqui na frente, tá? Isso é muito importante, que é lá da matéria de exponencial, viu? É quase que uma revisão já. Então, o que eu poderia fazer? Se eu colocar o 2 elevado a n em evidência, eu ficaria com 1 mais 2. Logo, esse resultado seria quanto? 3 vezes 2 elevado a n, alternativa C. Conseguiram compreender aqui? Tranquilo, né? Perguntaram por que não é AB? Porque AB está multiplicando. Ele pediu a soma. Tá vendo? Aqui eu tenho que somar. Aqui a B está multiplicando. Beleza? Podemos ir para a próxima? Questão 4. Ele fala assim, ó. A soma dos coeficientes do desenvolvimento de 2x mais y elevado à quinta potência é igual a... Então, beleza. 2x mais y elevado à quinta potência. Quanto que a gente vai ter aí?
bem, Tati. Esse dá mais um trabalhinho, não dá? Por quê? Essa dá um trabalhinho a mais, gente, justamente por causa disso aqui, ó. Tá vendo que aqui eu tenho um 2? Então significa que eu vou ter que multiplicar esse 2 com as potências quando eu for escrever esse binômio, né? Aí vai me dar um trabalhinho. Eu posso olhar o triângulo, né? Eu posso olhar o triângulo de Pascal e colocar aqui, tá? O triângulo de Pascal na quinta linha vai ficar como? Vai ficar 1, 5, né? Deixa eu fazer só a quinta linha. Acho que vai dar 1, 5, 10, se eu não me engano. Peguei o livro errado ainda. Tá, vou fazer aqui. 1, 5, 10 vai dar segunda, primeira linha, segunda, 5 NCR 2, beleza. 5 NCR 3, 10, 5 e 1. Então essa aqui é a quinta linha do meu triângulo de Pascal. Aí eu vejo, no primeiro termo aqui, no primeiro termo, eu tenho 2 elevado à quinta. Então eu tenho aqui 32 vezes isso. No segundo termo, eu tenho 2 elevado à quarta. Então eu tenho 16 vezes isso. No terceiro termo, eu tenho 2 elevado à quarta à terceira. Então eu tenho 8 vezes isso. Certo? No quarto termo, eu tenho 2 elevado a 2. Então eu tenho 4 vezes isso. No outro termo, eu tenho 2 elevado a 1, que é 2 vezes isso. E no último termo, eu tenho 2 elevado a 0, que fica 2 elevado a 0, que dá 1. Então, eu teria essa conta aqui. Conseguiram compreender ou não? Que ficaria isso aqui, ó. Né, vamos colocar o meu primeiro termo. Combinação de 5 e 0, que multiplica 2x elevado à quinta potência vezes o y elevado a 0. Né? Aí o meu segundo termo, como é que ficaria? Combinação de 5 e 1 vezes 2x elevado à quarta potência vezes o meu y elevado a 1. Conseguiram entender aqui? Por isso que eu vou ter 2 elevado à quarta em cada um desses termos. Então, se eu fizer essa conta aí agora, quanto que vai dar? Ó, 32 vezes 1 dá 32. Mais 16 vezes 5. 16 vezes 5, se não me engano, dá 80, né? Mais 80. Mais 80, né? Mais 80 de novo. Mais 40. Mais 10. Mais 1. Então, tenho aí o resultado disso, que me dá a alternativa C, 243. Conseguiram entender? Conseguiram entender, gente? Questão 5. Aqui, ó. Deixa eu só escrever aqui. Então, ficou 32 mais 80 mais 80 mais 40 mais 10 mais 1. Quando eu somei tudo isso, deu 243. Questão 5. Na questão 5, ele pede... Quantas horas? Deixa eu ligar no horário. Falta
última questão que a gente resolve, tá? Questão 5, ele pede assim, ó. Qual é o coeficiente do termo x à sexta? Galera, para eu ter um termo x à sexta, significa que eu teria que ter o x aqui, ó, x ao quadrado elevado a 3. E como o meu expoente está aqui 5, então significa que meu 2 tem que estar elevado a quanto? Né? Vai ficar 2 elevado a 3 elevado a 2. Vezes a combinação, né, de 5 e 2. Né? Porque o número daqui vem aqui, 5 e 2. Compreenderam aí? Então, combinação de 5 e 2 dá 10, né? Combinação de 5 e 2 dá 10. Acho que 10. 5 e 2, 10. Então, vai ficar 10x à sexta vezes 4. Isso vai dar quanto? 40. Então, coloco aqui. Agora, imagina, gente. Essa é a última questão que a gente resolve. Imagina aí, você não sabe o binômio de Newton. Aí você vê um expoente x elevado à quinta, tem que multiplicar aquele monte de coisa até você achar os termos que vão ficar elevado a x à sexta. Pensa aí o trabalho, gente. Não é muito mais fácil você estudar um pouquinho, a entender, interpretar as expressões para aplicar? Claro, isso para quem for fazer vestibulares. Gente, para quem não for fazer vestibulares, Enem dificilmente vai cobrar isso, então não vale a pena você ficar se desgastando com isso, vou ser sincero com vocês, tá? Então, para quem quer um plus, um algo a mais aí, uma ferramenta a mais para estar, se cair, você está preparado, é isso aí, beleza? Eu espero que tenham gostado da aula de hoje, a gente finalizou esse capítulo também. Praticar exercício agora, tá? Vocês vão ver que na sessão Enem tem nada assim demais desse capítulo. E por hoje é só. Ó, um beijão, um bom final de semana e até a aula de segunda-feira. Galera, eu postei a correção da prova, tá? Eu até esqueci de falar isso da prova com vocês. Eu postei a correção da prova. Então, vou disponibilizar aí para vocês, tá? Tchau, tchau.